Caramelo grávida foi chutada por homem raivoso. O que aconteceu depois foi de partir o coração. O que aconteceu com essa cachorra Caramelo grávida deixou uma cidade inteira de boca aberta. No começo, foi só mais um dia comum no interior, o calor batendo forte, a praça movimentada com gente no correio, no mercadinho e na fila do pão de queijo. Até que, no meio da rua, uma cena revoltante parou tudo. Um homem, visivelmente irritado, chutou a cachorra prenhe bem na frente de todos. Ela cambaleou, mas não fugiu. Ficou ali, com os olhos fundos, o peito arfando, e uma dignidade que ninguém esperava ver num animal tão machucado. O silêncio da praça foi quebrado apenas por uma voz vinda da varanda de madeira: "Vem cá, minha filha." Era Dona Eulina, uma senhora viúva, que há anos vivia sozinha com suas plantas e seus silêncios. E foi ela quem deu abrigo para aquela cachorra, que depois ganhou o nome de Caramelo. Mas o que parecia ser apenas um ato de compaixão entre uma senhora e um animal de rua, acabou se transformando numa história que mexeu com a cidade inteira, que ainda vai te surpreender muito. Antes de continuar, aproveita para curtir esse vídeo, comentar aqui de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Tem muita história emocionante como essa para você acompanhar. E fica até o final, porque o que Caramelo enfrentou, e o que ainda está por vir, vai te tocar mais do que você imagina. O sol batia forte naquela manhã de fevereiro. O céu estava limpo, de um azul que fazia doer os olhos, e o calor já passava dos 30 graus, mesmo antes do meio-dia. A pracinha da cidade, como sempre, fervilhava de vida. Crianças brincavam perto do coreto, senhoras conversavam embaixo da sombra das mangueiras, e o cheiro de pão saído do forno se misturava com o barulho dos sapatos apressados no calçamento de pedras. No meio da praça, entre um banco e outro, caminhava lentamente uma cachorra Caramelo. O pelo estava queimado de sol, sujo de terra e poeira, mas havia algo de sereno em seus passos. Seu ventre inchado deixava claro, ela carregava a vida dentro de si. Mesmo com a barriga pesada, ela caminhava com cuidado, desviando das pessoas, cheirando o chão, à procura de algum resto de comida ou um lugar com sombra. Era uma daquelas cenas comuns demais para causar alarde. Todos conheciam os cachorros de rua da cidade, e a Caramelo prenhe já fazia parte da paisagem há algumas semanas. Mas tudo mudou em segundos. Um homem alto, com a camisa social colada de suor e a testa franzida de irritação, atravessava a praça às pressas. Ele murmurava palavrões entre os dentes, chutando pedrinhas do chão como se o mundo lhe devesse alguma explicação. Quando a Caramelo passou por seu caminho, ele nem hesitou. Com um impulso de raiva, desferiu um chute violento no flanco da cachorra. Ela soltou um ganido curto, abafado. Cambaleou para o lado, mas não correu. Ficou ali, parada, com as patas fincadas no chão de pedra quente. Seus olhos, grandes, castanhos, expressivos, não mostravam medo. Mostravam dor, sim, mas também uma estranha dignidade, como se dissesse: "Eu já vi coisa pior." A praça parou. Os risos silenciaram. Um menino largou sua pipa. Uma senhora deixou cair o leque. Ninguém falou. Ninguém se moveu. O homem seguiu andando como se nada tivesse acontecido, com passos duros e o rosto contraído. Alguns olharam ao redor, esperando que alguém dissesse algo. Mas ninguém disse. Até que, da varanda de uma casa antiga, pintada de azul desbotado, uma voz se ergueu firme. "Vem cá, minha filha, vem com a avó." Era Dona Eulina. 71 anos bem vividos. Viúva há quase uma década, morava sozinha desde que a filha foi morar fora do país. Acompanhava a vida da praça da sua cadeira de balanço, entre as plantas que cuidava como netos. Naquela manhã, ela tinha visto tudo. E aquilo, por algum motivo que ela não saberia explicar, mexeu mais fundo do que esperava. Desceu os 3 degraus com cuidado, se apoiando no corrimão de ferro. A Caramelo olhou na direção da voz. Hesitou. Depois, devagar, como se soubesse que ali havia algo diferente, caminhou em direção à casa. Dona Eulina abriu o portão com um rangido antigo. A cachorra parou, olhou uma última vez para a praça em silêncio, e entrou. Não abanou o rabo. Não lambeu ninguém.
Apenas se deitou num canto de sombra no quintal e fechou os olhos. A partir daquele instante, a vida de Dona Eulina e da Caramelo começou a se entrelaçar. E nenhuma das duas sabia o quanto isso ainda iria mudar tudo. No início, Dona Eulina achou que seria uma ajuda temporária. Um banho com mangueira, um punhado de ração, um pano velho para deitar. Mas nos dias que se seguiram, algo começou a mudar. Caramelo, mesmo desconfiada, nunca rosnou, nunca mordeu, nunca tentou fugir. Dormia por horas, como se só ali tivesse encontrado um pouco de paz. Às vezes, olhava fixamente para o céu, como quem se lembrava de onde veio. Eulina, por sua vez, falava com ela como falava com suas plantas. Não sei de onde você veio, mas se está aqui, é porque tinha que estar. A notícia do que havia acontecido se espalhou rápido. Comentários surgiram na feira, no salão de beleza e até na missa de domingo. O homem que chutou a cachorra já era conhecido por seu mau humor, mas agora, a cidade toda olhava para ele com outros olhos. O ato dele havia cruzado uma linha invisível, se ele mexeu com alguém que não podia se defender. E pior, alguém que carregava vidas no ventre. Mesmo assim, ninguém o enfrentou diretamente. A cidade era pequena, e todos se conheciam. Havia uma cultura forte de não meter o bedelho nos problemas alheios. Mas Dona Eulina não estava preocupada com isso. Ela tinha outras prioridades agora. Chamou o neto, Lucas, um garoto de 13 anos que vinha aos fins de semana para lhe fazer companhia. Quando ele chegou e viu a cachorra, arregalou os olhos. Vó, essa é a Caramelo da praça? É ela mesma, respondeu Eulina. Agora é nossa hóspede. Lucas ficou animado. Começou a filmar vídeos com o celular, mostrando o novo lar de Caramelo. Mostrava ela comendo, dormindo, tomando sol. Publicou em uma rede social que usava para compartilhar momentos com os amigos. Não esperava nada demais. Mas em poucos dias, os vídeos começaram a ganhar visualizações. Gente de cidades vizinhas começou a comentar, perguntar, elogiar. O vídeo que mostrava Caramelo recebendo o carinho de Eulina teve mais de 10.000 visualizações. E foi aí que a cidade começou a enxergar a cachorra com outros olhos. Aquela que fora chutada, agora era símbolo de resistência, de doçura, de superação. Mas nem tudo eram flores. Com o tempo, Caramelo começou a demonstrar sinais de desconforto. Dormia menos, respirava com dificuldade, lambia as patas constantemente. Eulina, preocupada, tentou levá-la ao posto veterinário municipal. Mas ao chegar lá, foi informada de que não havia atendimento para animais de rua, nem recursos, nem pessoal. Mas um rapaz jovem, com jaleco branco e expressão gentil, se aproximou. Posso dar uma olhada, disse ele. Sou o estagiário aqui. Não posso prometer muito, mas quero ajudar. O nome dele era Rafael. E o que ninguém sabia, nem Dona Eulina, nem Lucas, se é que Rafael era filho do homem que havia chutado Caramelo. Rafael se ajoelhou com cuidado ao lado de Caramelo, que o observava com desconfiança. A barriga da cachorra já estava grande e rígida, e seus olhos revelavam cansaço. Ela não rosnou, mas também não permitiu aproximação imediata. Ele ficou ali, alguns segundos em silêncio, respeitando o espaço dela. Depois estendeu a mão devagar, com a palma virada para cima, como quem oferece paz. Caramelo o cheirou. Deu 2 passos para trás. Mas Rafael não insistiu. Ela ainda está muito tensa, comentou. Mas a gestação já está bem avançada. Ela precisa de repouso, alimentação reforçada e, principalmente, um local seguro e calmo para o parto. E se tiver alguma complicação, vai precisar de ajuda profissional. Dona Eulina cruzou os braços. E onde é que eu vou arrumar ajuda profissional, meu filho, se no posto vocês não atendem? O estagiário respirou fundo. Eu posso vir por conta própria. Depois do expediente. Sei que não é o ideal, mas é o que posso fazer agora. Eulina observou o rapaz por um momento. Os olhos dela eram atentos.
Ela já tinha vivido o suficiente para reconhecer quando alguém dizia a verdade. E por que você quer ajudar? Rafael hesitou. Por um instante, pareceu engolir algo que não queria dizer. Depois abaixou o olhar. Porque eu vi o vídeo. E porque eu tenho culpa nisso. De certo modo. Ela franziu o senho, mas não insistiu. O tempo mostraria o que precisava ser revelado. E o gesto do rapaz já era mais do que muitos haviam feito. Nos dias que seguiram, Rafael apareceu todas as tardes, depois das 6. Chegava de bicicleta, com a mochila nas costas, sempre trazendo algo, um suplemento, um pacote de ração, um pano limpo para forrar o chão. Ele falava pouco, mas agia com atenção. Lucas, curioso, começou a acompanhá-lo. Fazia perguntas, filmava os cuidados e postava tudo. O canal improvisado que antes tinha poucos seguidores, agora começava a crescer. Eulina não entendia muito dessas tecnologias, mas ficava surpresa ao ver comentários chegando de tantos lugares. Pessoas contando que também adotaram cachorros de rua, outras perguntando como ajudar. Até gente oferecendo doações. Foi então que Lucas teve uma ideia. E se a gente criasse uma vaquinha? Assim dá para comprar o que a Caramelo precisa e quem sabe ajudar outros também. Dona Eulina sorriu. A iniciativa era bonita. Mas o que ela não sabia é que aquela ideia inocente iria desencadear uma série de acontecimentos que mexeria com a cidade toda. Enquanto isso, Caramelo começava a mudar. Os olhos antes apagados estavam mais vivos. Mesmo sem confiar completamente, ela já aceitava deitar próxima das pessoas. Chegou até a lamber a mão de Lucas uma tarde, após ele lhe trazer um pedaço de frango desfiado. Mas ela também estava inquieta. De vez em quando, sumia por algumas horas, mesmo com a barriga pesada. Sempre voltava, cansada, suada, mas em silêncio. Dona Eulina observava, sem entender. Um instinto a fazia aceitar aquele comportamento. Como se Caramelo tivesse algo inacabado lá fora. Na terceira vez que isso aconteceu, Lucas decidiu segui-la discretamente. A cachorra saiu pela lateral da casa, passou por trás da igreja e seguiu em direção a um beco abandonado, onde ficava uma construção antiga e pichada, esquecida por todos. Ali, ela entrou por uma fresta no muro e desapareceu. Lucas ficou observando à distância. Viu quando ela saiu alguns minutos depois, com algo pequeno na boca. Era um pano velho, que ela arrastou até o meio da rua, depois deixou de lado. Voltou a entrar. Quando saiu novamente, trazia folhas secas. Ele entendeu. Era ali que ela costumava viver. Ali que tentou montar seu primeiro ninho. Talvez por instinto, voltava ao local para buscar os restos de um lar improvisado. No dia seguinte, Lucas contou tudo para a avó. Eulina não disse nada por um momento. Depois colocou a mão no ombro do neto. A gente vai fazer melhor que isso. Vamos dar um lar novo para ela. Ela pegou um caderno velho, fez contas, rabiscou, anotou o que precisava. Pediu madeira ao vizinho carpinteiro. Puxou favor na loja de materiais. Costurou almofadas com tecidos que estavam guardados havia anos. E, com a ajuda de Rafael e Lucas, começou a montar um pequeno cômodo no fundo do quintal, seco, seguro, com luz natural e espaço suficiente para Caramelo e seus filhotes. Enquanto isso, a vaquinha de Lucas batia 1000 visualizações por dia. Gente de todo canto começou a contribuir. Com o dinheiro, eles compraram medicamentos, ração especial, cobertores, potes, brinquedos. E foi aí que veio a primeira visita inesperada. Na manhã de um sábado, o portão bateu com força. Eulina foi atender. Do outro lado, estava um homem alto, com a camisa abotoada até o pescoço. O mesmo homem que havia chutado Caramelo na praça. Ele parecia desconfortável. Trazia nas mãos um saco de ração. É pra cachorra. Eulina o encarou por longos segundos. O silêncio entre eles era denso. Ela está bem. E prestes a parir. Se for para causar problema, é melhor voltar pelo mesmo caminho.
O homem não respondeu. Apenas colocou o saco no chão e virou-se para ir embora. Mas antes de passar pelo portão, disse, sem olhar para trás: e meu filho tá ajudando, né? Eu vi os vídeos. A cidade inteira tá falando. Não esperava isso. Eulina fechou o portão sem dizer nada. Mas no fundo, ela sabia que algo estava começando a mudar. Na segunda-feira, Caramelo começou a andar em círculos, inquieta. Respirava com dificuldade. Lambia o chão. Estava chegando a hora. Rafael foi chamado às pressas. Dona Eulina preparou tudo com calma, mas com mãos trêmulas. Lucas ficou do lado de fora, nervoso. Foram horas longas. Caramelo estava exausta. Mas ao fim da tarde, os primeiros filhotes nasceram. 1, 2, 3, 4, 5. E todos vivos. Eulina chorou em silêncio. Rafael sorriu. Lucas pulou de alegria. Caramelo, suada e fraca, olhou em volta. Depois olhou para os filhotes. E por fim, repousou a cabeça sobre as patas, com um suspiro profundo. Naquele dia, algo muito maior do que uma ninhada tinha nascido. Tinha nascido um lar. Um propósito. Uma esperança. Eulina saiu para o quintal quando o sol já se punha. O céu estava tingido de laranja, e a cidade, ao longe, parecia suspirar junto com ela. Ela olhou para o pequeno abrigo improvisado. Lá dentro, uma cachorra de rua, antes chutada, agora era mãe. E era amada. O nascer do sol no quintal de Dona Eulina tinha um som diferente naquela manhã. Em vez do silêncio suave das folhas ao vento ou do canto preguiçoso dos passarinhos, o que se ouvia agora era o choro agudo de 5 filhotes recém-nascidos e o respirar cansado, porém tranquilo, de Caramelo. O pequeno abrigo no fundo do quintal, construído com tanto esforço, já estava cheio de vida. Caramelo não saía de perto dos filhotes. Mesmo com o corpo ainda fraco, ela se erguia com dificuldade para lamber cada um, ajeitar os pequenos com o focinho e mantê-los aquecidos. Seu olhar, antes sempre atento a qualquer movimento humano, agora estava mais calmo. Havia um brilho ali, quase humano, de uma mãe que sabia que, finalmente, seus filhotes tinham um lugar seguro. Dona Eulina observava a cena encostada na parede, com um pano de prato nas mãos. Ela não dizia nada, mas seus olhos estavam molhados. A imagem da Caramelo ali, com seus filhotes, no abrigo que construíram juntos, trazia à tona um turbilhão de sentimentos. Por um instante, ela se permitiu lembrar da filha, de quando era pequena, das noites em claro, do medo de errar e da força que só uma mãe conhece. Lucas chegou correndo logo cedo, com o celular na mão e um sorriso de orelha a orelha. Vó, a gente bateu 15.000 seguidores. O vídeo do nascimento já tá com mais de 50.000 visualizações. Eulina apenas balançou a cabeça, sem entender direito a dimensão daquilo. Para ela, o mais importante era o que estava ali, ao alcance dos olhos. Mas via que aquilo fazia bem ao neto. Ele estava mais presente, mais responsável. Era como se, de alguma forma, Caramelo tivesse também parido nele um novo menino. O canal começou a atrair atenção fora da cidade. Veículos locais queriam entrevistar Dona Eulina, gente de fora mandava mensagens pedindo para visitar o abrigo, outros perguntavam se poderiam ajudar com doações. Com o dinheiro que entrou na vaquinha, Lucas e Rafael sugeriram uma ideia ousada. E se a gente ampliar o espaço? Fazer um mini-abrigo, vó. Não só para os filhotes da Caramelo, mas para outros também. Eulina riu da ousadia, mas a ideia se plantou no coração dela. Vamos fazer aos poucos, respondeu. Do nosso jeito. Eles começaram com o que tinham: tábuas reaproveitadas, caixas de feira, cobertores velhos. A garagem virou depósito de ração e produtos de limpeza. Rafael passou a trazer vacinas e medicamentos de doações que conseguia na faculdade. Um vizinho que trabalhava na prefeitura emprestou algumas ferramentas. A vizinha da frente, que antes criticava a presença de um cachorro dentro de casa, passou a mandar pedaços de carne cozida no portão. A cidade,
Pouco a pouco, começava a mudar. Mas nem tudo eram flores. A notícia do abrigo improvisado chegou até os ouvidos da vigilância sanitária. Um fiscal bateu na casa de Eulina numa manhã abafada, com uma prancheta na mão e um tom excessivamente formal. Infelizmente, a senhora está abrigando animais sem autorização. Isso pode gerar multa. Eulina cruzou os braços e o encarou com a firmeza que só os anos trazem. Meu senhor, o que eu tenho aqui são vidas. Eu não vendo, eu não lucro, eu cuido. Se quiser multar, pode multar. Mas enquanto tiver um cachorro na rua com fome, essa porta vai continuar aberta. O fiscal coçou a cabeça, desconcertado. Prometeu voltar com mais informações. Mas naquele momento, saiu dali sem aplicar nenhuma punição. Dias depois, algo surpreendente aconteceu. Um grupo de moradores organizou uma pequena manifestação na praça. Cartazes com frases como "O abrigo é amor, não crime" e "O todos merecem um lar" enfeitaram a pracinha onde tudo começou. A manifestação foi pacífica, cheia de crianças, famílias, e até outros cães de rua que agora eram alimentados pelos vizinhos. Eulina foi chamada ao coreto para falar. Pegou o microfone com mãos trêmulas. Eu não sou política, nem artista. Sou só uma senhora que viu uma cachorra ser chutada na frente de todo mundo. E não consegui dormir desde então. Cuidar dela me fez lembrar que a gente também precisa ser cuidado. Não só os bichos. Nós também. E talvez seja por isso que vocês estão aqui. Aplausos. Gente chorando. Abraços. E no fundo da multidão, o homem que havia chutado o caramelo observava, de cabeça baixa. Nos dias seguintes, algo ainda mais inesperado aconteceu. A prefeitura, pressionada pela repercussão, ofereceu apoio ao abrigo. Um pequeno galpão antigo, nos fundos do centro comunitário, foi cedido para ser reformado. Rafael foi indicado como responsável técnico, Lucas como gestor da página e Eulina como diretora do projeto. O lugar foi batizado de O Casa da Caramelo. Na primeira semana de funcionamento oficial, acolheram 3 cães e 2 gatos. Todos em estado de abandono. E a cada novo resgate, Caramelo parecia entender. Ela não rosnava, não se escondia. Pelo contrário, recepcionava os novos com uma calma de quem já tinha vivido o pior e sabia que ali ninguém mais seria ferido. Os filhotes cresciam rápido. Brincavam pelo quintal, corriam atrás dos chinelos de Lucas, lambiam as mãos de Eulina. Rafael acompanhava a saúde deles com dedicação. E foi numa dessas visitas que ele, finalmente, sentou ao lado de Eulina para contar o que o incomodava desde o início. Dona Eulina, a senhora lembra do homem que chutou a Caramelo, né? Claro. Ele é meu pai. Ela olhou, surpresa, mas sem julgamento. Ele sempre foi assim. Duro, seco. Cresci com medo. Nunca entendi por que tanta raiva. Mas ver o que ele fez com a Caramelo me deu vergonha. E também coragem. Porque ali eu vi o reflexo de tudo que eu não quero ser. Eulina respirou fundo. Meu filho, a gente não escolhe de onde vem. Mas pode escolher para onde vai. Você já fez sua escolha. Naquela noite, Rafael voltou para casa e encontrou o pai sentado na varanda. Pela primeira vez, conversaram como 2 adultos. Foi uma conversa dura, cheia de silêncios. Mas ao final, o pai entregou nas mãos do filho um envelope com dinheiro. É para aquele abrigo lá. Compra o que precisar. Rafael não disse nada. Mas soube, naquele instante, que uma parte dele também havia sido curada. Os dias foram passando. A primavera chegou trazendo cor e perfume ao quintal. O pequeno abrigo improvisado havia virado centro de acolhimento. Ganhou murais com fotos, brinquedos doados, e até uma horta comunitária. Os vídeos de Lucas viraram série. A ouvida da Caramelo o ganhou público fiel. Gente de fora vinha visitar o lugar. Crianças faziam desenhos da cachorra. E numa tarde de céu limpo, algo emocionante aconteceu. Uma família chegou perguntando se podiam adotar um dos filhotes.
Tinham visto o vídeo, se apaixonaram. E queriam dar um lar. Eulina olhou para Caramelo, como quem pede permissão. A cachorra, tranquila, apenas se deitou e fechou os olhos. Era hora de deixar que seus filhotes encontrassem o próprio caminho. Era uma manhã comum de outono quando os olhos da cidade se voltaram, mais uma vez, para Caramelo. O tempo estava mais ameno, com um vento leve soprando pelas folhas secas que caíam da mangueira no quintal de Dona Eulina. Os 5 filhotes, agora maiores, já se aventuravam pelo espaço com a energia típica dos que acabaram de descobrir o mundo. Um deles vivia pulando no tanque de cimento velho no fundo do terreno. Outro já sabia até abrir a portinhola do galpão com o focinho. Caramelo, mais magra e tranquila, os vigiava de longe. Não era mais uma mãe exausta, mas uma matriarca silenciosa. A cidade inteira sabia quem ela era. Não era mais uma vira-lata grávida, nem uma cachorra da praça. Era Caramelo. Um símbolo. Um nome falado nas escolas, nas feiras, nas conversas de calçada. A casa da Caramelo, que começou com tábuas velhas e cobertores doados, agora tinha uma placa pintada à mão, um portão de ferro e um número de registro provisório como abrigo comunitário. E num desses dias, uma notícia inesperada sacudiu o silêncio do interior. Uma equipe de reportagem de uma emissora nacional viria conhecer o lugar. Foi Lucas quem recebeu o e-mail. Ele correu até a cozinha da avó, com o celular tremendo nas mãos. Vó, você não tá entendendo. Eles querem vir aqui. Vão gravar com a gente, mostrar a história da Caramelo pro Brasil inteiro. Dona Eulina largou a colher de pau dentro da panela de feijão e ergueu os olhos, surpresa. Mas pra que tudo isso? A gente não tá fazendo nada demais. Claro que tá, vó. Tá salvando vidas. A notícia se espalhou em minutos. Vizinhos se ofereceram para ajudar a limpar o local, pintar os muros, organizar os brinquedos e potes. Até os comerciantes da cidade, que antes torciam o nariz quando viam um cachorro de rua na porta da loja, doaram materiais de limpeza e comida. Rafael, agora formado, pediu folga no hospital veterinário onde trabalhava e passou a semana inteira no abrigo, cuidando dos detalhes. E no meio de toda aquela correria, algo inesperado aconteceu. Caramelo desapareceu. Na manhã anterior à visita da equipe de TV, quando Lucas foi dar a primeira ração do dia, não a encontrou em lugar nenhum. Procurou no galpão, no quintal, atrás das caixas, na rua da frente. Nada. Chamou, assobiou, balançou o pote de ração. Silêncio. Os filhotes, já acostumados com certa independência, pareciam mais tranquilos que o neto e a avó. Dona Eulina ficou tensa. Sentou-se na cadeira da varanda e passou longos minutos olhando a rua. Ela nunca fez isso. Sempre volta. Lucas ficou aflito. E se ela sentiu que tinha cumprido a missão e foi embora? A avó olhou com firmeza. Caramelo não foge. Ela só vai onde precisa estar. Foi Rafael quem teve a ideia de olhar as câmeras de segurança do mercadinho da esquina. Era um dos poucos pontos da cidade que tinha um sistema desses. O dono, amigo de infância da filha de Eulina, permitiu acesso às imagens. E lá estava ela, na gravação da madrugada, atravessando a praça devagar, com olhar atento, como se soubesse exatamente onde queria ir. E não foi difícil imaginar para onde. Lucas foi o primeiro a chegar ao antigo beco onde Caramelo tinha vivido antes de encontrar abrigo. A construção abandonada ainda estava de pé. Entrou pela fresta no muro e a encontrou ali, deitada ao lado de uma manta velha, como se estivesse dizendo adeus ao lugar que a abrigou nos dias mais duros. Ela levantou a cabeça quando viu o menino. Não se moveu com medo. Apenas olhou, com aqueles olhos fundos que pareciam enxergar o coração das pessoas. Vamos, Caramelo. Tá na hora de voltar. Tá todo mundo te esperando. Ela se levantou devagar. Não havia pressa. Deu uma última olhada para o canto escuro onde outrora fizera ninho com folhas secas e pedaços de pano. Depois caminhou até Lucas e saiu ao seu lado, sem coleira, sem guia. Apenas confiança.
Quando chegaram ao abrigo, uma pequena multidão se reunia do lado de fora. Balões amarelos, cartazes com frases de apoio, crianças com camisetas estampadas com o rosto da cachorra. A equipe de TV já montava os equipamentos. O repórter, um homem simpático de fala leve, se aproximou. Então essa é a famosa Caramelo. Eulina apareceu na porta do galpão com um pano nos ombros, o rosto cansado, mas orgulhoso. É ela. E é só o começo. A entrevista foi simples, mas cheia de emoção. Rafael contou a parte técnica do projeto, Lucas mostrou os vídeos, os gráficos, a vaquinha que ainda arrecadava doações. Dona Eulina, com a voz pausada, falou sobre o dia na praça, o chute, o silêncio das pessoas e o momento em que decidiu não se calar. Cada palavra era acompanhada de olhares atentos. Quando o repórter perguntou a Eulina se ela se considerava uma heroína, ela sorriu com humildade. Não, meu filho. Heroína é a Caramelo. Porque ela não desistiu. Mesmo depois de ser ferida, ela confiou. E nos ensinou a confiar também. O vídeo da reportagem foi ao ar 2 dias depois. Em menos de 24 horas, o abrigo recebeu mais de 1000 mensagens. Doações de ração, brinquedos, produtos de higiene e até promessas de voluntariado vindas de outras cidades começaram a chegar. Uma empresa de construção civil ofereceu materiais para ampliar ainda mais o espaço. Outra, do ramo de alimentos, propôs uma parceria para custear parte da alimentação dos cães. Mas o maior presente ainda estava por vir. No envelope enviado pelos Correios, havia uma carta assinada por uma ONG internacional. Eles haviam assistido à reportagem e queriam apoiar oficialmente a Casa da Caramelo, oferecendo suporte técnico, veterinário e jurídico para tornar o abrigo uma instituição regularizada, com CNPJ, alvará e direito a repasses governamentais. Eulina não entendeu metade dos termos usados, mas Lucas, com os olhos brilhando, explicou tudo. Vó, a gente pode transformar isso num abrigo de verdade. Um que vai durar mesmo depois que eu crescer, mesmo depois que você cansar. Vai continuar ajudando. E pela primeira vez em muitos anos, Dona Eulina chorou em público. Chorou de alívio, de alegria, de reconhecimento. Chorou porque, aos poucos, percebia que algo que nasceu de um gesto de indignação estava se transformando numa corrente de amor que já não podia ser contida. Caramelo, agora com pelo mais brilhante, cicatrizes visíveis mais curadas, dormia tranquila ao lado dos filhos. 2 deles já haviam sido adotados, os outros 3 seriam em breve. Mas ela, todos sabiam, ficaria ali. Era a guardiã daquele espaço. A alma do lugar. Num fim de tarde, enquanto o céu se pintava de rosa, Eulina sentou-se na cadeira de balanço da varanda. Caramelo deitou ao lado, a cabeça apoiada em suas sandálias gastas. A praça do outro lado da rua estava cheia de vida, como sempre, mas agora com crianças brincando com cães, adultos jogando conversa fora sem pressa e um mural pintado no coreto com a imagem da cachorra que mudou tudo. Eulina olhou para o céu e sussurrou como se falasse com alguém muito distante. Eu só queria fazer o certo. E olha só no que deu. A cidade, que antes calou diante de uma injustiça, agora se erguia como exemplo. Não por grandes obras ou promessas políticas, mas por um gesto simples de acolher. Cuidar. Dar valor ao que ninguém via. E tudo começou com um chute. A Casa da Caramelo florescia. O que antes era um canto improvisado no quintal de Dona Eulina, agora era referência em toda a região. O antigo galpão, com suas paredes remendadas e janelas quebradas, havia se transformado em um abrigo organizado, limpo, colorido e cheio de vida. Cartazes feitos por crianças decoravam os corredores. Havia calendários com os horários de alimentação, banhos, consultas e vacinação. Estudantes de escolas da cidade faziam visitas semanais. Era comum ver idosos sentados na sombra dos ipês do pátio, conversando com os voluntários, acariciando os cães e relembrando histórias da infância. Rafael, agora veterinário formado, organizava mutirões de atendimento gratuito a cada 15 dias.
Lucas se transformará num pequeno gestor de mídia, produzia conteúdo, respondia às mensagens de apoio, organizava as campanhas e ainda fazia questão de dar carinho a cada novo hóspede de 4 patas. Dona Eulina, mesmo com a idade, continuava sendo a alma do lugar. Passava os dias entre os canis, a cozinha improvisada e os bancos de madeira sob a árvore do quintal. Quando algum novo animal chegava assustado, sujo ou machucado, ela era quem primeiro se ajoelhava para oferecer a mão, o colo e o silêncio. Caramelo era guardiã de tudo. Nunca foi colocada para adoção. Ninguém teve coragem de tirá-la dali. Ela não era só uma cachorra. Era símbolo. Era afeto. Era testemunha viva da mudança. Mesmo com o passar dos meses, seu comportamento manteve-se vigilante, mas agora sem medo. Ela caminhava pelo abrigo com a tranquilidade de quem sabe que, enfim, está em casa. Mas, como todo lugar onde a vida acontece em abundância, os desafios não demoraram a retornar. Num final de tarde nublado, enquanto Rafael terminava de aplicar vermífugo em um grupo de filhotes recém-chegados, Lucas entrou no escritório improvisado com um envelope pardo nas mãos. Chegou hoje à tarde. Sem remetente. Só com o nome do abrigo. Eulina, que organizava uma caixa de roupas doadas, enxugou as mãos no avental e pegou o envelope. Ao abrir, encontrou um pequeno bilhete manuscrito e uma fotografia antiga. No bilhete, lia-se: "Se ela for quem eu acho que é, preciso conversar. É importante." Na foto, uma cadelinha magra, com olhar doce, estava ao lado de uma criança. Ambas pareciam felizes. A paisagem ao fundo era de uma estrada de terra, com árvores e uma cerca de arame farpado. Lucas pegou a foto e virou. No verso, estava escrito: 2009, Sítio da Pedra Alta. "Isso faz tempo", murmurou Eulina. "Muito tempo." Rafael pegou o bilhete e leu novamente. "Alguém acha que a Caramelo é a mesma cadela da foto?" Lucas olhou para a imagem e depois para Caramelo, que dormia. "O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você." Próxima ao portão, com a cabeça apoiada nas patas. Será possível? Eulina ficou em silêncio. Talvez ela tenha tido uma vida antes disso tudo. A gente só conhece a parte da dor. Mas antes disso ela era de alguém, completou Rafael. Na semana seguinte, o homem que mandara o envelope apareceu. Tinha pouco mais de 30 anos, boné na cabeça, camiseta simples e uma expressão de ansiedade contida. Disse que se chamava Miguel. Que morava a 4 cidades dali. E que reconheceu a Caramelo pela cicatriz na orelha esquerda, visível num vídeo do canal, se ela tinha outro nome. Chamava-se Lua. Dona Eulina observava com atenção. "E por que Lua acabou na rua, Miguel?" Ele abaixou os olhos. "Foi quando meu pai morreu. Minha mãe ficou doente, e eu, com 11 anos, fui morar com os parentes que não aceitaram levar a cachorra. Ela fugiu do sítio um dia antes de alguém levá-la embora. Procurei por meses. Nunca achei." Lucas cruzou os braços. "E agora que ela ficou famosa, resolveu aparecer?" Miguel balançou a cabeça. "Eu demorei para acreditar. Mas quando vi o vídeo do nascimento dos filhotes, reconheci o jeito dela se deitar, o olhar. Aquela cicatriz, e não tem como errar." Eulina se levantou devagar. "Olha, Miguel. Ela sofreu muito depois que sumiu do seu sítio. Chegou aqui assustada, prenhe, cheia de marcas e com medo do mundo. Não sei se essa dor toda começou naquele abandono. Mas sei que aqui ela reconstruiu a vida. Virou mais que uma cadela. Virou história." Miguel ficou em silêncio. Então, com a voz embargada, perguntou: "Posso vê-la?" "Só ver." Caramelo estava deitada na sombra, do outro lado do pátio. Quando Miguel se aproximou, ela levantou a cabeça. Observou o homem por longos segundos. Depois, se ergueu.
Caminhou lentamente até ele, farejou as mãos. E, num gesto que ninguém ali tinha presenciado antes, se sentou bem à sua frente, com a cabeça erguida e olhos fixos. Miguel chorou. Ajoelhou-se devagar e, com as mãos trêmulas, tocou o focinho dela. Lua. Caramelo olhou. Permaneceu imóvel. Mas não pulou, não latiu, não demonstrou medo. Eulina, que assistia de longe, entendeu. Ela lembra. Mas a vida dela agora é outra. Miguel permaneceu ali por um tempo. Depois se despediu. Disse que ficaria na cidade por uns dias. Se permitissem, queria ajudar no abrigo, como forma de gratidão. Eulina, Rafael e Lucas aceitaram. E nos dias seguintes, ele passou a fazer parte da rotina. Limpava, consertava, ajudava a carregar sacos de ração. Às vezes, apenas observava Caramelo de longe, respeitando o espaço dela. Foi numa dessas tardes que outro desafio apareceu. Um grupo de vereadores, pressionados por setores que reclamavam do excesso de cães nas ruas, decidiu apresentar um projeto para limitar o número de animais abrigados por organizações não registradas como ONGs. A casa da Caramelo, mesmo em processo de registro, estava na mira. Eulina foi chamada para uma audiência pública. Rafael e Lucas foram juntos. Miguel também. A pequena sala da Câmara Municipal lotou. A senhora entende que, pela lei atual, está acolhendo mais animais do que é permitido? Perguntou um vereador de fala áspera. Entendo, respondeu Eulina, firme. E também entendo que a lei muda quando a sociedade muda. E nossa cidade mudou. Mudou por causa de uma cadela que ninguém quis. Lucas mostrou gráficos do canal, dados da vaquinha, relatórios de adoção. Rafael falou sobre a diminuição de animais soltos na região desde a criação do abrigo. Miguel relatou sua história, emocionando até os mais duros. Ao final da audiência, o projeto foi adiado. Os vereadores prometeram rever o texto, considerando o modelo da Casa da Caramelo como exemplo de iniciativa comunitária que merecia apoio, não punição. Foi uma vitória. Mas teve um custo. Caramelo começou a apresentar sinais de cansaço. Dormia mais. Comia menos. Rafael a examinou e constatou que a idade estava cobrando o preço. Ela precisa de repouso. E de um canto mais tranquilo, com menos barulho. Eulina providenciou um espaço especial só para ela. Um pequeno canil com plantas ao redor, uma poltrona velha que virou cama e um rádio tocando música clássica em volume baixo. Caramelo, mesmo fraca, ainda caminhava pelo abrigo. Recebia visitas, observava os novos filhotes que chegavam, como se supervisionasse tudo. Foi então que Rafael sugeriu algo que mudaria a história do abrigo para sempre. Vamos oficializar o nome dela como símbolo da causa. Criar uma ONG com o nome dela. Lucas amou a ideia. Miguel também. Eulina, depois de pensar por uma tarde inteira, concordou. Se for para garantir que esse lugar continue mesmo quando eu não puder mais, então que seja no nome dela. Assim nasceu a ONG Caramelo, Cuidar, Amar, Recomeçar. A cerimônia de fundação foi simples, mas marcante. Moradores, apoiadores e voluntários se reuniram no pátio. Uma nova placa foi fixada no portão, desta vez com o nome oficial. E ali, sob os olhos atentos da cachorra que um dia foi chutada no meio da praça, todos prometeram continuar. Porque Caramelo havia ensinado algo que ninguém jamais esqueceria, e mesmo quem já foi ferido pode ser farol para outros. Com a fundação da ONG Caramelo, a rotina no abrigo ganhou novos contornos. Agora, além de cuidar dos cães e organizar o espaço, Lucas, Dona Eulina, Rafael e Miguel tinham a responsabilidade de gerir uma entidade oficial, com burocracias, projetos, relatórios e uma visão a longo prazo. O inverno se aproximava, trazendo com ele desafios inesperados. O abrigo, apesar das melhorias, ainda era uma construção simples. O frio penetrava pelas frestas das janelas e fazia as noites parecerem mais longas e difíceis para os animais, especialmente para os filhotes e para Caramelo, que com o avanço da idade, sentia mais a queda da temperatura.
A cidade, pequena e acolhedora durante as estações mais quentes, revelava seu lado duro com o inverno rigoroso que se instalava. Para Lucas, aquela foi a primeira grande prova da ONG. Precisava mobilizar a comunidade para arrecadar mantas, cobertores, alimentos nutritivos e até remédios para combater os efeitos da friagem. O canal do Abrigo ganhou uma série especial sobre o inverno dos cães, com vídeos sensíveis que mostravam a vulnerabilidade dos animais e a importância da solidariedade. Uma manhã, ao abrir o portão para receber uma doação, Lucas percebeu um grupo de moradores de um bairro distante se aproximando. Eram pessoas simples, vestindo roupas pesadas, segurando sacolas com alimentos, cobertores, jornais velhos e até algumas roupas usadas. Tinham ouvido falar da ONG Caramelo e decidiram ajudar. Entre eles, uma senhora chamada Dona Marta, de cabelos grisalhos e sorriso sereno, se destacou. Ela contou que, durante o verão, havia perdido seu cachorro, um vira-lata chamado Tico, e que desde então sentia um vazio profundo. Passava os dias visitando a praça onde ele brincava e, ao descobrir o trabalho da ONG, resolveu se juntar à causa. Sua motivação era clara e vai ajudar os cães da cidade para que ninguém mais precisasse passar pela dor da perda inesperada. Dona Marta logo se tornou uma colaboradora fiel, trazendo doações semanais e ajudando nas tarefas diárias, especialmente nos dias mais frios, quando os animais precisavam de mais atenção e carinho. Mas o inverno trouxe não só solidariedade, mas também problemas. Uma das noites mais frias, uma tempestade de vento e chuva derrubou uma parte do telhado do abrigo. O estrondo acordou todos, e no meio da confusão, vários cães ficaram assustados e conseguiram escapar para a rua. Lucas, Rafael, Eulina e os voluntários organizaram uma busca frenética pelas redondezas. Era a primeira vez que eles enfrentavam uma crise desse tipo. O medo era palpável. A cidade inteira foi mobilizada para ajudar, e em poucas horas, todos os cães foram encontrados, sãos e salvos, embora molhados e assustados. Esse episódio deixou marcas. Mostrou as fragilidades da estrutura física do abrigo, mas também reforçou a força da comunidade em momentos de adversidade. A solidariedade tomou conta das redes sociais e várias empresas locais e regionais ofereceram ajuda para a reforma urgente do espaço. Foi um momento de virada. O abrigo começou a receber apoio financeiro e material suficiente para transformar aquele espaço precário em um local seguro e acolhedor. As doações chegaram de formas inesperadas. Uma padaria local passou a doar pão fresco para os voluntários. Um senhor que tinha uma pequena marcenaria ofereceu seu tempo para construir novas casinhas para os cães, e uma escola da cidade organizou uma feira para arrecadar fundos. Enquanto isso, Caramelo, mesmo debilitada pelo frio e pela idade, continuava sendo o coração do abrigo. Sempre presente, ela parecia saber que aquela era sua casa definitiva, o lugar onde, finalmente, poderia envelhecer em paz. Mas nem tudo eram flores. O desgaste físico e emocional dos voluntários começou a aparecer. Lucas, que conciliava o abrigo com a faculdade e o trabalho de meio período, sentia-se exausto. Dona Eulina, apesar de sua força, mostrava sinais de cansaço. Rafael, embora dedicado, enfrentava dilemas sobre o futuro profissional longe do abrigo. Foi então que Miguel teve uma ideia que uniria ainda mais a equipe e a comunidade e criar um projeto de educação ambiental e animal para as escolas da cidade. O objetivo era mostrar às crianças e jovens a importância do cuidado e do respeito pelos animais, prevenindo abandono e maus tratos. O projeto foi aceito pela Secretaria de Educação e, em poucos meses, começou a transformar as percepções das novas gerações. As visitas ao abrigo aumentaram, os estudantes se tornaram voluntários e o vínculo entre o abrigo e a cidade se fortaleceu ainda mais. Entre as crianças que frequentavam o abrigo estava Ana, uma menina tímida de 10 anos, que tinha um carinho especial por Caramelo. Ela passava horas sentada ao lado da cachorra, contando-lhe histórias e acariciando seu pelo Caramelo, que mesmo desgastado pelo tempo ainda exalava uma ternura única. Ana tinha seu próprio conflito, sofria bullying na escola por ser considerada o diferente. No abrigo, encontrou um espaço onde podia ser ela mesma, sentir-se aceita e importante. A amizade entre Ana e Caramelo crescia, um vínculo que tocava profundamente todos ao redor.
Um dia, durante uma atividade do projeto nas escolas, Ana sugeriu criar uma horta comunitária para alimentar os cães e promover o cultivo de plantas medicinais. A ideia, acolhida com entusiasmo, virou uma nova frente de trabalho para a ONG. Com o tempo, a horta transformou-se em um símbolo da esperança e da colaboração. Voluntários de todas as idades cuidavam das plantas, aprendiam sobre sustentabilidade e sentiam orgulho do que construíam juntos. Mas não foram só alegrias. Durante o inverno, um dos filhotes recém-chegados contraiu uma doença contagiosa. Rafael e Lucas precisaram agir rápido para isolar o animal, tratar os outros e evitar uma crise maior. Foi um momento tenso, que exigiu conhecimento, paciência e muita dedicação. Caramelo, mesmo debilitada, estava sempre perto. Seu olhar calmo parecia confortar os mais jovens e inspirar a equipe a continuar lutando. Quando a primavera finalmente chegou, trazendo dias mais quentes e longos, o abrigo já havia superado o pior. As reformas estavam quase concluídas, o projeto nas escolas ganhava força e a horta florescia, perfumando o ar com aromas frescos. E naquele cenário renovado, Caramelo recebia o carinho de todos, a recompensa silenciosa de uma vida marcada por dor, mas também por amor e transformação. Com a chegada da primavera, a casa da Caramelo despertava em um novo ritmo. As flores plantadas na horta começavam a desabrochar, espalhando cores e fragrâncias suaves pelo ar. O sol morno iluminava os corredores do abrigo, onde cães e voluntários caminhavam com um sorriso mais leve no rosto, carregando a esperança renovada depois dos meses difíceis do inverno. No entanto, mesmo com o clima mais ameno, novos desafios surgiam para testar a força da equipe e a resiliência de Caramelo. No início da manhã, enquanto o sol ainda se erguia timidamente, Lucas organizava os últimos detalhes para o primeiro evento oficial da ONG, uma feira de adoção e conscientização, que aconteceria na praça central da cidade. O objetivo era ampliar ainda mais o alcance da causa, encontrando lares para os animais e educando a população sobre a importância do respeito e cuidado com os bichos. Dona Eulina, embora visivelmente cansada, estava animada. Preparava os cartazes, separava brindes e conversava com os vizinhos para convidá-los. Rafael cuidava da saúde dos cães que participariam da feira, garantindo que estivessem prontos para conhecer suas possíveis novas famílias. Caramelo, como sempre, acompanhava tudo de perto, mesmo não participando diretamente da movimentação. Seu olhar atento seguia cada gesto, como se entendesse a importância daquele momento para todos ali. Enquanto a feira ganhava forma, Miguel recebia uma notícia inesperada. Um antigo amigo, que trabalhava como fotógrafo em uma revista de grande circulação, se interessou pela história do abrigo e queria fazer uma matéria especial, mostrando o impacto que o trabalho ali realizado tinha sobre a comunidade. A notícia trouxe entusiasmo para o grupo, mas também uma certa preocupação. A exposição poderia atrair mais ajuda, mas também expor as vulnerabilidades do lugar para pessoas com intenções menos nobres. Ainda assim, decidiram aceitar. Era a chance de alcançar corações distantes e despertar solidariedade em outros cantos do país. Na manhã do evento, a praça se encheu de vida. Crianças corriam entre os estandes, acariciando filhotes e aprendendo com as atividades lúdicas preparadas pelos voluntários. Idosos sentavam-se em bancos próximos, observando emocionados o movimento, enquanto jovens participavam das oficinas de cuidado animal. Ana, a menina tímida que havia conquistado a amizade de Caramelo, estava especialmente feliz. Ela ajudava a distribuir panfletos e orientava os visitantes sobre como proceder para adotar um cão de forma consciente e responsável. A feira foi um sucesso. Vários cães encontraram novos lares e muitos moradores se comprometeram a colaborar com a ONG, seja com doações, trabalho voluntário ou simplesmente espalhando a palavra. Porém, no meio daquela festa, surgiu uma notícia que abalaria a rotina da casa da Caramelo. Uma grande construtora local planejava erguer um condomínio no terreno vizinho ao abrigo. A princípio, parecia apenas mais um empreendimento, mas logo se percebeu que a obra poderia afetar diretamente a tranquilidade e segurança dos animais e dos voluntários. Lucas, Rafael e Dona Eulina se reuniram com os representantes da construtora para tentar encontrar uma solução que preservasse o abrigo. Foi um encontro tenso, marcado por negociações delicadas e interesses conflitantes.
Miguel, com sua experiência em comunicação, sugeriu organizar uma campanha pública para conscientizar a população sobre os impactos daquela construção. O objetivo era mobilizar a cidade para apoiar o abrigo e pressionar as autoridades para garantir a proteção do espaço. A campanha tomou forma rapidamente. Vídeos, depoimentos emocionados, reuniões com vereadores e debates nas redes sociais. A solidariedade da comunidade se manifestou de diversas formas, e o abrigo se tornou símbolo não apenas do cuidado com os animais, mas da luta pela preservação de um espaço de amor e acolhimento. Enquanto isso, Caramelo sentia as mudanças ao seu redor. O barulho das máquinas, o vai e vem de pessoas desconhecidas, tudo isso a deixava inquieta. Embora já estivesse mais frágil, seu instinto protetor não a abandonava. Certa tarde, durante uma caminhada pelo abrigo, Ana percebeu que Caramelo parecia mais cansada e menos disposta a interagir. Decidiu então passar mais tempo ao seu lado, lendo para ela e trazendo pequenas surpresas, como petiscos especiais e brinquedos macios. Essa aproximação ajudou não apenas Caramelo, mas também Ana. A menina encontrava conforto na companhia da cachorra, ganhando coragem para enfrentar os desafios da escola e do convívio social. O vínculo entre elas se fortaleceu, criando uma ponte de afeto que tocava a todos que testemunhavam. Enquanto a campanha contra o condomínio ganhava força, surgiram obstáculos inesperados. A construtora intensificou as negociações com a prefeitura, oferecendo benefícios e investimentos que poderiam transformar a cidade, tornando difícil para os vereadores resistirem. A tensão aumentou, e o futuro do abrigo parecia incerto. Nessa atmosfera de incerteza, uma surpresa aconteceu. Uma senhora idosa, conhecida por seu temperamento forte e opiniões firmes, mas respeitada na comunidade, declarou publicamente seu apoio à Casa da Caramelo. Ela havia adotado um cão do abrigo meses antes e testemunhava diariamente o impacto positivo do trabalho ali realizado. Sua voz, carregada de autoridade e emoção, influenciou muitos moradores e vereadores, reacendendo a esperança de que o abrigo poderia continuar firme. O processo de decisão se arrastou por semanas, com reuniões, debates e manifestações. No meio disso, a saúde de Caramelo passou por uma crise, exigindo cuidados intensivos de Rafael e apoio constante dos voluntários. A cachorra, que já havia sido tão ferida e abandonada, mostrava uma força surpreendente, lutando para permanecer ao lado daqueles que tanto a amavam. Por fim, em uma sessão extraordinária da Câmara Municipal, foi aprovada uma lei que garantia a preservação do espaço do abrigo, reconhecendo seu valor social e cultural para a cidade. A vitória foi celebrada com uma festa modesta, mas cheia de emoção. Dona Eulina, Lucas, Rafael, Miguel e todos os voluntários se abraçaram, sentindo o peso de uma conquista construída com esforço, união e amor. Caramelo, apesar do cansaço, estava presente, recebendo o carinho de todos como a verdadeira heroína daquela história. Nos dias que se seguiram, a Casa da Caramelo passou por reformas e melhorias, fortalecida pelo apoio da comunidade e pela certeza de que aquele era um espaço de transformação e esperança. Ana continuava a visitar Caramelo diariamente, aprendendo e ensinando sobre cuidado e respeito. A menina e a cachorra eram um símbolo vivo de que, mesmo depois das feridas mais profundas, a vida pode renascer em forma de amizade e amor. O abrigo, agora um ponto de referência na região, seguia sua missão com a certeza de que a luta valia cada sacrifício e cada lágrima derramada. O sol da manhã refletia nas janelas do abrigo, lançando raios dourados que pareciam abraçar cada canto daquele espaço que havia se tornado um lar para tantos. Ana chegou cedo, como sempre, carregando uma sacola com brinquedos e guloseimas para os cães, mas principalmente para Caramelo. Ela sentia uma ligação profunda com a cachorra Caramelo, cuja presença serena e olhar cheio de sabedoria a confortavam mesmo nos dias mais difíceis. Nos últimos meses, Ana tinha crescido junto com o abrigo. A menina, antes tímida e insegura, agora mostrava um brilho nos olhos que ninguém imaginava possível. A amizade com Caramelo lhe dava força para enfrentar o bullying na escola e para acreditar em um futuro melhor. Ela sentia que a história da cachorra era um espelho para a sua própria vida e, apesar das dificuldades, era possível se reerguer e transformar a dor em algo positivo. Enquanto distribuía petiscos, Ana notou que a cachorra parecia um pouco mais cansada do que o habitual. Sentou-se ao lado dela, acariciando suavemente seu pelo macio.
O aroma suave da horta comunitária, que crescia perto dali, misturava-se ao perfume da terra molhada pela chuva da noite anterior, criando um cenário tranquilo e acolhedor. Naquela manhã, Lucas e Rafael planejavam levar alguns cães para uma visita especial. Da escola onde Ana estudava havia convidado a ONG para uma apresentação sobre cuidados com os animais e adoção responsável. Era um passo importante para ampliar a conscientização entre as crianças da cidade e fortalecer os laços entre o abrigo e a comunidade. Enquanto preparavam os cães para o transporte, Ana ficou responsável por cuidar de Caramelo, que não participaria do evento devido à sua saúde delicada. Com paciência, ela sentou-se com a cachorra no quintal do abrigo, contando histórias e cantando baixinho para acalmá-la. A conexão entre as duas era palpável, um elo que ia além das palavras. O evento na escola foi um sucesso. As crianças participaram ativamente, fizeram perguntas, acariciaram os cães e aprenderam sobre a importância da responsabilidade e do amor no cuidado animal. Ana, apesar do nervosismo inicial, falou com entusiasmo sobre o abrigo, sobre Caramelo e sobre a transformação que aquele espaço havia provocado em sua vida. Enquanto isso, no abrigo, Dona Eulina e Miguel aproveitavam o tempo para organizar a horta comunitária. A senhora, com suas mãos enrugadas, cuidava das plantas com carinho, enquanto Miguel anotava novas ideias para projetos sustentáveis e oficinas que pudessem ser realizadas com a participação da comunidade. O clima era de esperança, mas também de desafios. O inverno ainda estava distante, mas as experiências do ano anterior mantinham todos atentos e preparados para o que pudesse vir. Dias depois, uma nova reviravolta aconteceu. Durante uma visita de rotina ao veterinário, Rafael descobriu que Caramelo precisava de um tratamento especial para uma condição que, embora não grave, exigia cuidados constantes e medicamentos específicos. O custo era alto, e a ONG ainda lutava para equilibrar as finanças. Essa notícia abalou o grupo, mas também reforçou a determinação de todos. Decidiram organizar uma campanha de arrecadação para garantir o melhor tratamento possível para a cachorra que havia inspirado a todos. Vídeos emocionados, depoimentos sinceros e a história de Caramelo ganharam as redes sociais, tocando corações em todo o país. A resposta foi imediata e surpreendente. Pessoas de diferentes cidades, estados e até países enviaram doações, mensagens de apoio e prometeram ajudar de diversas formas. A força da solidariedade mostrou-se mais uma vez como a maior ferramenta para transformar vidas. No meio desse turbilhão de emoções, Ana crescia como uma líder natural. Passava horas conversando com outras crianças, incentivando-as a participar, a cuidar dos animais e a se envolver nos projetos. Seu brilho era contagiante, e a timidez dava lugar a uma segurança que encantava a todos. Porém, nem tudo foi fácil. A menina enfrentava seus próprios medos e inseguranças, principalmente quando o assunto era sua família. Seus pais, embora amorosos, tinham dificuldades para entender a profundidade do vínculo que ela criará com Caramelo e o abrigo. Para eles, o cuidado com os cães parecia um passatempo, algo que não traria futuro ou estabilidade. Essa divergência gerou conflitos silenciosos, que Ana tentava superar com paciência e compreensão. Ela sabia que precisava encontrar uma forma de mostrar que aquele amor e dedicação tinham valor real, tanto para ela quanto para a comunidade. Enquanto isso, o abrigo vivia momentos de intenso trabalho. A horta comunitária prosperava, os projetos educativos avançavam e novas parcerias surgiam. Um grupo de jovens voluntários organizava atividades culturais, como oficinas de arte, música e teatro, usando o abrigo como palco para expressar emoções e fortalecer os laços humanos e animais. Um desses jovens, chamado Pedro, despertou especial interesse em Ana. Ele era dedicado, sensível e compartilhava a paixão pela causa. Aos poucos, uma amizade genuína cresceu entre eles, baseada em respeito, apoio e sonhos comuns. A relação entre Ana e Pedro trouxe um novo fôlego para a menina, que sentia-se cada vez mais acolhida e valorizada. Juntos, planejaram um projeto para envolver mais crianças e adolescentes no cuidado com os animais e na defesa do abrigo, buscando transformar a cidade em um exemplo de empatia e responsabilidade. Mas nem tudo era simples. A construtora, embora tenha perdido a batalha para o abrigo, continuava atuando nos bastidores, pressionando autoridades e tentando encontrar brechas para avançar em outros terrenos próximos.
Essa sombra pairava sobre o abrigo, lembrando a todos que a luta nunca termina realmente. Numa tarde quente de verão, Caramelo teve um episódio de fraqueza que preocupou a todos. Rafael e Lucas passaram horas cuidando dela, enquanto Ana não se desgrudava da companheira. Aquela cena reforçou a urgência de valorizar cada momento e aproveitar o tempo ao lado daqueles que amamos. Em meio a tudo isso, a comunidade se unia cada vez mais, construindo uma rede sólida de apoio e amor. A casa da Caramelo era mais do que um abrigo, era um símbolo de transformação, esperança e renovação. A história de Caramelo e Ana mostrava que, mesmo diante das adversidades, a união, a coragem e o amor são capazes de mudar destinos e criar um legado que ultrapassa gerações. O verão estava em seu auge, com o sol quente iluminando as manhãs e trazendo um brilho especial para cada canto da cidade. A casa da Caramelo fervilhava de atividades, e a atmosfera de esperança que havia crescido parecia se fortalecer a cada dia. Mas a tranquilidade construída com tanto esforço estava prestes a ser testada. Naquela manhã, um forte temporal se aproximava da região. As nuvens carregadas encobriam o céu e o vento anunciava a tempestade iminente. Lucas e Rafael rapidamente organizaram os preparativos para proteger os animais e as instalações do abrigo. Plásticos foram estendidos sobre as áreas abertas, portas e janelas foram revisadas e todos os voluntários se mobilizaram para garantir a segurança de Caramelo e dos outros cães. Ana ajudava com dedicação, apesar do medo que sentia. Para ela, aquela não era apenas uma tempestade comum. Era um momento que simbolizava os desafios que a casa da Caramelo enfrentava desde sua fundação, um turbilhão que poderia destruir tudo se não houvesse união e coragem. Quando a chuva começou a cair, intensa e ininterrupta, os ruídos do temporal se misturavam aos latidos dos cães e aos sussurros preocupados dos voluntários. A força da natureza parecia implacável, mas a solidariedade humana se mostrava ainda maior. Durante as horas seguintes, Caramelo se mostrou serena, protegida nos braços de Ana. O cheiro da terra molhada, o som das gotas batendo nas folhas das árvores, o calor da presença dos amigos ao seu redor criavam uma atmosfera de segurança em meio ao caos. No entanto, uma das áreas externas, onde ficavam os canis provisórios para cães mais ariscos, sofreu infiltrações e riscos de desabamento. Lucas e Rafael precisaram agir rápido para transferir os animais para um espaço mais seguro. A situação exigia esforço físico e emocional, pois cada cão representava uma vida e um sonho. Enquanto isso, Miguel e Dona Eulina coordenavam a comunicação com a comunidade, pedindo apoio e monitorando as condições meteorológicas para agir com rapidez. A tempestade ameaçava continuar por dias, o que colocava em risco a estrutura do abrigo e a saúde dos animais. Durante um momento de silêncio entre os voluntários, Ana sentiu uma onda de desânimo. A pressão de tantos desafios parecia pesar sobre seus ombros jovens e vulneráveis. Foi quando Pedro se aproximou, segurou sua mão com firmeza e falou palavras simples, mas cheias de significado: "Nós estamos juntos, Ana. Vamos superar isso juntos, assim como fizemos até agora." Essas palavras foram um bálsamo para a menina. Ela percebeu que a força da casa da Caramelo não vinha apenas do abrigo físico, mas das pessoas que dedicavam seu coração à causa. Nas horas seguintes, a tempestade deu sinais de enfraquecimento, mas as consequências ficaram evidentes. A horta comunitária sofreu danos consideráveis, com plantas arrancadas pela força do vento e áreas alagadas. As instalações do abrigo, apesar dos esforços, apresentavam infiltrações e pequenas rachaduras que precisariam de reparos urgentes. O grupo se reuniu para avaliar a situação. Sabiam que a recuperação exigiria trabalho árduo, doações e tempo. Mais uma vez, a comunidade foi mobilizada, dessa vez para ajudar na reconstrução e recuperação do que havia sido afetado. Enquanto os adultos coordenavam as ações, Ana e Pedro organizaram uma campanha entre as crianças da escola para arrecadar fundos e ajudar na revitalização da horta. Os pequenos se mobilizaram com entusiasmo, preparando apresentações, vendendo lanches caseiros e divulgando a causa entre familiares e amigos. A casa da Caramelo tornava-se, mais do que nunca, um exemplo vivo de que, mesmo diante das adversidades, a união e a esperança podem transformar a realidade. Mas a tempestade também trouxe uma descoberta inesperada.
Durante as limpezas no terreno, Rafael encontrou uma caixa antiga enterrada perto da cerca que dividia o abrigo da construção vizinha. Dentro dela, havia documentos e fotografias que revelavam a história do terreno e da família que ali viveu décadas atrás. Esses documentos continham detalhes sobre a posse da terra e antigos compromissos feitos entre os moradores e a prefeitura, que poderiam reforçar a segurança jurídica do abrigo e impedir futuras tentativas de desapropriação. A descoberta gerou um novo ânimo entre os voluntários, que decidiram usar essas informações em suas próximas negociações com as autoridades. Era uma arma poderosa que poderia garantir o futuro da Casa da Caramelo de forma definitiva. Enquanto isso, a saúde de Caramelo continuava a demandar cuidados especiais. Rafael monitorava cada mudança no quadro da cachorra, ajustando o tratamento conforme necessário. Em alguns momentos, Caramelo mostrava fraqueza, mas sua vontade de viver e de estar perto de Ana e dos outros dava esperança a todos. A relação entre Ana e Caramelo era uma fonte constante de aprendizado e inspiração. A menina entendia que cuidar daquele ser tão especial exigia paciência, dedicação e amor incondicional, lições que levava para a vida e que transformavam sua visão de mundo. No meio de toda essa agitação, Ana enfrentava novos desafios pessoais. Sua mãe, que antes demonstrava certa distância em relação ao abrigo, começou a se interessar mais pelo trabalho e até participou de algumas reuniões e eventos. Esse progresso trouxe alívio e renovou as expectativas para o futuro da família. Por outro lado, o pai de Ana continuava resistente, preocupado com o impacto que a dedicação da filha ao abrigo poderia ter em seus estudos e planos futuros. Esse conflito silencioso exigia de Ana ainda mais coragem e sabedoria para encontrar equilíbrio entre seus sonhos e as expectativas familiares. No abrigo, a rotina seguia intensa. Novas histórias de cães resgatados chegavam todos os dias, cada uma trazendo desafios únicos e oportunidades de transformação. A equipe precisava estar preparada para acolher e cuidar, mas também para educar e sensibilizar a comunidade. Um desses casos foi o de uma cadela idosa, que chegou debilitada e desconfiada. Com paciência e muito amor, Dona Eulina e os voluntários conseguiram conquistar sua confiança, oferecendo um lar temporário e ajudando a recuperar sua saúde. Essa subtrama mostrou a importância do cuidado individualizado e da perseverança diante das dificuldades. Enquanto isso, a campanha de arrecadação para Caramelo superava as expectativas, permitindo a compra dos medicamentos e tratamentos necessários. A vitória era fruto do esforço coletivo e da generosidade de pessoas que, mesmo distantes, se uniam em torno de uma causa maior. A Casa da Caramelo seguia firme, renovada pelas experiências vividas e preparada para os desafios que ainda viriam. O abrigo não era apenas um espaço físico, mas um lar construído com amor, esperança e o compromisso de fazer a diferença. No fim daquele capítulo da história, Caramelo descansava tranquila ao lado de Ana, em um momento de silêncio e cumplicidade que dizia mais do que palavras poderiam expressar. A jornada ainda não havia terminado, mas o caminho percorrido mostrava que juntos eles poderiam superar qualquer obstáculo. Os primeiros raios de sol atravessavam as folhas das árvores que cercavam a Casa da Caramelo, pintando o abrigo com uma luz dourada que parecia prometer novos começos. Ana despertou com a sensação de que aquele dia seria especial. Sentiu o leve calor de Caramelo ao seu lado, respirando suavemente, como se compartilhassem o mesmo sonho de esperança e renovação. Nos meses que haviam passado desde a tempestade, muitas transformações aconteceram. O abrigo, antes vulnerável, agora brilhava como um farol de amor e luta, construído com o esforço incansável de voluntários, moradores e crianças. A horta comunitária estava revitalizada, cheia de plantas verdes e flores coloridas que exalavam um perfume fresco e reconfortante, lembrando a todos da força da vida que insiste em florescer mesmo após as maiores tempestades. Ana levantou-se com cuidado para não acordar Caramelo. Vestiu-se rapidamente e saiu para o quintal, onde um grupo de crianças já começava a preparar uma apresentação para a comunidade local. Hoje seria o grande dia, uma celebração do aniversário de fundação da Casa da Caramelo, um evento que reuniria vizinhos, parceiros e amigos para mostrar o quanto aquela história havia crescido. A menina sentiu o coração acelerar quando viu Pedro se aproximar, carregando um cartaz feito à mão com o nome do evento. Ele sorriu, um sorriso que tinha a sinceridade e o carinho que só a amizade verdadeira pode trazer.
Juntos, ajudaram a organizar as cadeiras, distribuir água e garantir que tudo estivesse perfeito para a festa. A brisa suave trazia o cheiro das flores recém-cultivadas, enquanto o som alegre das crianças ensaiando canções ecoava pelo abrigo. Lucas e Rafael estavam ocupados nos bastidores, preparando um espaço especial para uma surpresa que planejavam há meses. Miguel e Dona Eulina, com seus sorrisos sempre acolhedores, coordenavam a recepção dos convidados, garantindo que cada pessoa se sentisse parte daquela grande família. Quando as primeiras pessoas começaram a chegar, Ana percebeu o brilho nos olhos de todos. Havia idosos, jovens, famílias e até mesmo algumas autoridades locais, todas ali para celebrar a vitória do amor e da solidariedade sobre os desafios do passado. O evento iniciou com uma apresentação das crianças, que cantaram músicas sobre amizade, cuidado e esperança. Ana subiu ao palco para falar, emocionada, sobre a jornada que a Casa da Caramelo havia trilhado, sobre a cachorra que inspirou tudo e sobre a importância de nunca desistir, mesmo quando as dificuldades parecem insuperáveis. Seu discurso tocou a todos. Ela falou sobre os momentos de medo, as tempestades que enfrentaram, mas principalmente sobre a força da comunidade, que transformou aquele espaço em um lar para tantos seres que precisavam de cuidado e amor. Depois, Rafael mostrou um vídeo com imagens dos resgates, das melhorias no abrigo, dos projetos educativos e culturais que haviam sido implementados. As cenas provocaram lágrimas, risos e aplausos, reforçando o sentimento de pertencimento e vitória. No momento mais emocionante da celebração, Ana levou o caramelo ao palco. A cachorra, agora com um pelo brilhante e um olhar tranquilo, caminhou ao lado da menina, recebendo o carinho e aplausos de todos. Era como se aquele gesto simbolizasse a própria superação, a concretização de um sonho. Pedro entregou a Ana um pequeno livro, feito por ele e outras crianças, com histórias e desenhos sobre a Casa da Caramelo. Aquela lembrança tocou profundamente a menina, que sentiu uma onda de gratidão e amor inundar seu coração. Enquanto o sol começava a se pôr, a festa seguiu com comidas típicas da região, risadas, abraços e a certeza de que ali, naquele lugar, algo maior havia sido construído. Mas a verdadeira vitória não estava apenas no abrigo ou nos projetos. Estava no que Ana sentia crescer dentro de si e a coragem de enfrentar os próprios medos, a capacidade de amar incondicionalmente e a certeza de que juntos somos mais fortes. Sua mãe, que agora apoiava cada passo da filha, abraçou-a com lágrimas nos olhos, reconhecendo o valor daquela luta e o futuro brilhante que se desenhava diante deles. Seu pai, emocionado, pediu desculpas pelos momentos de dúvida e prometeu estar ao lado dela, valorizando o que realmente importava. Lucas e Rafael receberam homenagens por sua dedicação incansável, e Dona Eulina foi celebrada como o coração e alma do abrigo, uma fonte inesgotável de carinho e sabedoria. Nos dias seguintes, a Casa da Caramelo continuou sua missão, fortalecida pela certeza de que o amor é capaz de superar qualquer adversidade. Ana sabia que a jornada ainda teria desafios, mas agora estava pronta para enfrentá-los com o coração aberto, acompanhada de amigos, da comunidade e da inseparável Caramelo. O sol brilhava alto no céu, e uma nova história começava a ser escrita, feita de esperança, resiliência e amor verdadeiro. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o traição, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.